E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Veiga e hoje nosso grupo vai apresentar o trabalho de sistemas operacionais, certo? Então, bom, o fruto do nosso trabalho foi esse joguinho chamado Horse Type. O Horse Type é um jogo terminal based, então que roda utilizando a biblioteca Ncurses, né? Então é toda a base de curses, o gráfico dele, né? É, E a temática dele é um jogo de corrida de cavalos. Então você vai escolher o número de cavalos que querem correr, né? Você vai apostar em um cavalo e eles vão começar a correr. Dentro do jogo tem um sistema de digitação que é como se simulasse você torcendo para um cavalo e que dá um boostzinho nesse cavalo, dá uma velocidade a mais nele para não ficar só sorte o jogo, né? Mas então os cavalos correm aleatoriamente e, bom, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês a jogabilidade dele, certo? Então, primeiro, instruções de build, né? De compilação. Muito simples, tá? É, aqui está o nosso readmezinho. Então, nele está bem explicado, se você quiser ver mais passo a passo. Mas a ideia é que você vai ter que ter essas quatro bibliotecas aqui, então você vai ter que baixar para o seu sistema operacional, certo? Provavelmente seu computador já vai ter elas, mas só por desencargo de consciência, assim, baixa no Ubuntu, por exemplo. Então, um adendo aqui, nós testamos para Linux, então nós só testamos para Linux, rodamos em Linux, mas provavelmente vai funcionar em todos os sistemas operacionais, né? Unix, pelo menos. Então, a compilação, a gente fez um makefile que já vai fazer o link de todas as bibliotecas e vai fazer a compilação tudo direitinho. Então, basta dar um make, tá? Então, é assim que compila. Podemos dar um make. Ele vai criar um executável ./horsetype. E aí você pode rodar ./horsetype ou dar um make run, dá no mesmo, tá? Então, essa aqui é a tela inicial do nosso joguinho, horsetype. Vamos apertar uma tecla. Daí nós escolhemos a quantidade de cavalos. Nesse caso, eu vou escolher 9 cavalos. E eu vou apostar no cavalo número 4. Bom, começando aqui o jogo, a gente pode ver os cavalinhos correndo ali aleatoriamente. E aí, aqui na parte inferior da tela, né, central, vai aparecer uma palavra. E aí, quando você escreve essa palavra, dá um boostzinho pequeno no seu cavalo para ajudar. Essa palavra aparece aleatoriamente, certo? Em tempos aleatórios também, a palavra é aleatória. É, E aí, nesse caso, o nosso cavalo ganhou. Então a gente venceu a aposta. E nesse caso nem precisa editar tanto, né? Mas às vezes é impossível ganhar, assim, porque os outros. Quando você não tem sorte, né? Vamos rodar mais uma vez para mostrar. É, Aqui eu vou fazer a aposta no cavalo 5. E aí eles começaram. Então o cavalo 5 tá ali, disputando liderança, mas já tá ficando para trás. Aí se você começar a editar, ele vai tentar chegar. Opa, mas dessa vez não vai dar. Então, o vencedor agora foi o cavalo 9. Você perdeu sua aposta e aí pode apertar qualquer tecla para sair, né? Então, esse é o nosso joguinho. Agora vamos passar para falar sobre as threads, certo? Com o Nicolas. Então, é isso aí. Oi, meu nome é Nicolas e eu vou apresentar agora um pouco sobre as threads do nosso trabalho, como nós utilizamos elas, como é que nós implementamos, né? Por que nós utilizamos threads e por aí vai. Primeiro ponto que eu quero destacar é, como o Veiga falou anteriormente, a nossa corrida ela possui vários cavalos. Então, em vez de trabalhar com eles de forma sequencial, que seria a primeira coisa que pensaria, pelo menos nós pensamos, nós decidimos trabalhar com eles de forma paralela, porque dessa forma a gente consegue trabalhar a computação e o processamento da movimentação de cada cavalo de forma individual, o que isso acelera o nosso jogo como um todo, já que nenhum cavalo precisa esperar o processamento da movimentação do outro, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente na explicação. Mas primeiro eu quero destacar que isso aqui na nossa função main, a primeira coisa que nós fazemos na implementação é criar um vetor de threads, que a gente chama de threads, que vai ter uma thread para cada cavalo. Nós inicializamos na verdade essas threads nesse loop aqui. Como nós fazemos isso? Nós primeiro alocamos um ID para cada cavalo, então cada thread, cada cavalo vai ter o seu ID próprio.
nós utilizamos a função pthread create, que vai inicializar essa thread. Então, cada thread, cada cavalo vai receber o ID. A thread vai ser a thread do vetor aqui. E cada thread vai funcionar a partir dessa função runHorse, que eu vou explicar agora. A função runHorse, ela basicamente é a função que trabalha a movimentação do cavalo. É como o processamento da movimentação do cavalo vai ser executado. A primeira coisa que a gente faz é pegar o ID desse cavalo. Então isso aqui vai ser uma coisa fixa. Nós vamos trabalhar com esse ID, porque nós vamos utilizar isso para saber utilizar, por exemplo, nesse vetor aqui, que é o vetor de horse progress, que ele diz basicamente a posição do cavalo na corrida. Então cada cavalo tem uma posição específica e a gente usa esse ID para manejar isso. Mas por que nós utilizamos, né? Qual é a vantagem de usar cada cavalo em uma thread? A gente pode ver bem no começo mesmo da função, isso aqui bem claro. Porque, como vocês puderam ver no vídeo rodando, a gente vê que cada cavalo não corre de maneira igual. Eles correm de maneira aleatória. Então, enquanto uma hora um tá correndo, o outro não tá correndo tanto, ou tá mais parado. Então, essa aleatoriedade, essa dinâmica que a gente cria no jogo, é feita por essa parte aqui do código, que basicamente faz com que o cavalo durma em certos intervalos de tempo. Então, a gente seta aqui esse intervalo em que ele vai estar dormindo para ser esse número. Então, vai ser um rand para ser aleatório, vezes 1000, e mais um offsetzinho para a gente ter um valor padrão. Então, ele vai dormir, né? Cada cavalo vai dormir, dado esse tempo aqui específico. Só que, imagina que cada cavalo ainda tivesse atrelado um no outro. Isso não faria muito sentido, porque cada cavalo teria que esperar o outro dormir para conseguir processar seu movimento. Só que agora, como cada cavalo está separado de forma individual, a gente não precisa disso. Enquanto um cavalo está dormindo na sua thread, o outro está fazendo o resto do processamento da função. Então ele vai entrar no semáforo, que o Felipe vai explicar, e os outros, enquanto um está dormindo, os outros vão conseguir processar e fazer as suas outras funções de maneira independente. Então, essa é, vamos dizer, a utilidade da thread, né? É fazer a gente conseguir atingir esse paralelismo no nosso código. Agora, voltando aqui para nossa função main, a gente depois, né, a gente inicializa aqui as threads e a gente volta para liberar elas depois que tudo acaba, depois que a gente sai do nosso loop principal aqui na nossa função main. A gente vem e libera elas usando o pthread join, que vai fazer com que a main espere cada thread acabar, e a gente não vai salvar o retorno delas, até porque nenhuma dessas threads tem algum retorno que a gente vai usar. Então a gente não salva nenhum retorno delas. A gente faz com que a main espere cada uma delas acabar, para que no final a gente consiga liberar tudo que tem de memória e acabar assim o programa. Uma vez que nós definimos as threads, nós temos que lidar com as questões das condições de corrida. Isso é, algumas variáveis elas são compartilhadas entre as threads e o acesso a elas pode gerar um comportamento indefinido ao código se a gente não limitar qual thread tem acesso por vez a essa variável. Inicialmente, a gente tem que definir, então, quais são essas variáveis que vão delimitar uma condição de corrida. Você pode ver que no nosso código a gente tem algumas variáveis que são globais, e nós fizemos isso por simplicidade, mas apenas 3 delas podem ser acessadas pela thread em momentos simultâneos. Nós temos a int horse progress, que basicamente vai armazenar o progresso dos cavalos. Nós temos a game over, que ela armazena o estado do jogo, se ele acabou ou não. E o int winner, que basicamente vai guardar ao final qual cavalo, o ID do cavalo que ganhou a corrida. Para isso, nós utilizamos a técnica de exclusão mútua através de semáforo. Isso é, toda vez que a variável horse progress, a game over, a winner puder ser alterada ou for alterada, a gente utiliza esse semáforo progress100 através da biblioteca aqui, das funções da biblioteca de semáforo.h. A gente utiliza a exclusão mútua através de semáforo. Nós podemos ver que esse semáforo ele foi iniciado aqui na main com o valor de 1 e ele pode ser interpretado como mutex, porque o valor dele nunca vai variar de 0 a 1. Nós utilizamos esse semáforo basicamente em 3 funções. Inicialmente na função runHorses, que nós podemos ver aqui, que é a função que toda thread que nós iniciamos com o pthread create vai executar.
e em duas funções da main. Na função process input, que vai fazer o processamento do input do usuário, e na função draw all, que basicamente ela vai printar as informações na tela. Então nós podemos ver aqui a utilização do semáforo. Toda vez que nós vamos fazer um acesso nessas variáveis, que pode ter uma alteração, ou até um acesso de leitura mesmo, nós utilizamos essa função aqui, sendWait, que vai basicamente dar o wait do semáforo e vai bloquear o acesso simultâneo a essa seção do código. Após isso, nós damos o signal do semáforo, o que libera que outras threads acessem essa parte do código. Então, a próxima função que nós podemos ver é a process input. Aqui nessa função, a gente tem primeiramente uma lógica inicial que vai validar o input do usuário, e uma vez que o input é validado, a gente tem basicamente uma lógica muito parecida que ocorre na Run Horses, que vai fazer a atualização do progresso e aqui a definição do vencedor. E finalmente nós temos a ocorrência na draw all. Aqui é um pouco diferente porque nós só fazemos uma leitura da variável horse progress. Então, para evitar que a gente bloqueasse essa variável por muito tempo através dos semáforos, nós resolvemos fazer uma técnica de snapshot, que basicamente a gente só vai dar o wait no semáforo, vai fazer a cópia dessa variável para uma variável local, e depois já vamos dar um signal no semáforo liberando o acesso a essa variável. Dessa forma, essa variável ela não é retida numa questão de exclusão mútua por muito tempo e não vai causar nenhum prejuízo no código, porque essa variável aqui que a gente faz a cópia do progresso, a local progress, vai conter tudo que a gente precisa para fazer o print nesse instante na tela. Aqui também vale ressaltar que nem todo acesso a essas variáveis a gente vai utilizar uma questão de exclusão mútua por semáforos. Aqui o principal exemplo é da variável GameOver. Como ela é uma variável muito simples, booleana, que só varia de 0 a 1, a gente resolveu utilizar a biblioteca stdatomic, que vai fazer que todas essas operações de leitura e escrita dessa variável sejam indivisíveis a nível de processador. Isso já vai fazer com que a questão de acesso simultâneo dessa variável seja impossível. Então, até para evitar um overhead de ter que ficar, por exemplo, salvando o valor dessa variável a todo loop, a gente simplesmente não utilizou isso por meio de semáforos e não vai causar problema algum. Mas também vale ressaltar que, mesmo se essa variável não fosse atômica, por exemplo, o máximo que poderia ocorrer, principalmente aqui na main, a gente poderia ocorrer uma situação onde essa variável, a gente busca o valor dessa variável e ela estaria basicamente em 0, que indica que o jogo não acabou. Daí algum cavalo poderia chegar chegar no final, alterar essa variável para 1, limitando que o jogo acabou. Só como a gente já teria buscado esse valor dessa variável como 0, esse loop iria ocorrer de qualquer forma. Isso simplesmente ia ocorrer que um frame fosse printado a mais, não gerando um comportamento tão indefinido no código. Mas ainda assim, a questão da utilização de variáveis atômicas evita esse caso. Aqui no final também, por exemplo, nós fazemos o acesso à variável winner para dar um display na tela de qual foi o cavalo ganhador. Mas isso não tem qualquer problema de condição de corrida, uma vez que nessa etapa do código todas as threads já foram finalizadas e a gente não tem um risco de fazer um acesso simultâneo a essa variável. Então, foi basicamente essa técnica que a gente utilizou, um semáforo binário, o mutex, que vai fazer essa exclusão mútua das variáveis quando necessário, e também das operações atômicas, que vão garantir que não tenha qualquer inconsistência no código.